Oi gente, meu nome é Luana, esse é o canal Brasileiro no Egito e hoje nós vamos descobrir quais são as maiores lendas urbanas do Egito. Antes de começar, eu só quero agradecer a vocês por ter se inscrito no nosso canal e por ter nos ajudado a chegar na nossa marca de 100 mil inscritos, uma marca que eu jamais imaginei que o nosso canal ia chegar. Muito obrigada mesmo! E o mais incrível da gente ter chegado nessa marca justamente faltando um dia pro meu aniversário, então foi um presente pra mim. Muito obrigada mesmo, se você é inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve aí, vem fazer parte desses 100 mil, que agora já são mais de 100 mil, e nos ajuda a chegar na nossa próxima meta, que são 1 milhão de inscritos. Sim, por que não? Nada é impossível, na verdade? Então vamos lá! Agora vamos ao que interessa. Todo mundo aqui sabe que o Brasil é uma fábrica de memes e de lendas urbanas, não é verdade? A gente tem Loura no banheiro, a gente tem Chupa-Cabra, a gente tem ET de Varginha, a gente tem até grávida de Taubaté que consegue carregar 550 moleque em uma barriga. E não é brincadeira não, minha gente. Mas não pense que o Egito fica pra trás, porque o Egito também tem muitas lendas urbanas icônicas e assustadoras, desde aquelas historinhas de assustar a criança para obrigar os mini Mohammed a fazer a lição de casa e dormir mais cedo, escovar os dentes, etc., até histórias de deixar o cabelo do braço arrepiado. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com um cagacinho, com um medinho depois de assistir esse vídeo. Então certifique-se do horário que você está assistindo, de ter uma cruz aí do seu lado, uma água benta, alguma coisa assim para te ajudar. Vamos lá? A primeira lenda é o Salawa. Não sei se eu estou pronunciando corretamente aqui, tá? Me desculpem por isso, me desculpem, enfim. Essa é provavelmente a lenda urbana mais famosa que já atormentou os corações da população egípcia. Segundo a lenda e as pessoas que tiveram o desprazer de ver o Salawa, esse trem seria basicamente a mistura entre um lobo, uma raposa e um chacal. Esse animal teria as 3 características mais importantes de cada um dos outros animais, que seria velocidade, ferocidade e fome. Na realidade mesmo, esse bicho existe, só que ele é uma mistura entre um cachorro do deserto com um lobo muito doido, que acabou virando um cachorro louco do deserto, que é um animal extremamente feroz e que fica rondando os cemitérios e os túmulos. Embora a maioria das pessoas, dos egípcios, se lembre da história do Salawa por volta da década de 80, 90 até os anos 2000, estilo o ET de Varginha e o Chupa-Cabra, sabe? Que fazia muito sucesso no SBT, no Domingo Legal. Quem é de 90 aí, ó, comigo? O Salawa fazia muito sucesso, aliás, assustava muita gente também na época dos faraós. A lenda do Salawa é muito antiga e tem várias vertentes aí durante a história. Na época dos faraós, esse híbrido, mistura de vários animais extremamente ferozes, era considerado um tipo de guardião dos templos, dos túmulos, das tumbas, dos cemitérios, principalmente para proteger esses lugares de possíveis saqueadores, né, que queriam roubar os tesouros, abrir as tumbas. Porém, contudo e todavia, hoje o Salawa virou um vilão para os egípcios. Essa lenda também foi adaptada nos dias de hoje pelas mães egípcias para quê? Para obrigar os filhos a fazer as coisas que eles não fazem e deveriam fazer. Desde dormir mais cedo, terminar o almoço, escovar o dente, fazer a lição de casa, tudo aquilo que as mães querem que os filhos façam e eles ficam enrolando e não fazem. Mohammed, vai agora fazer a sua lição de casa, senão de noite o Salawa vai comer o seu umbigo. Agora! Mohammed, vai escovar o dente e dormir, senão o Salawa vai pegar o seu pé. O grande problema da história do Salawa é que esse bicho supostamente teria sido responsável por uma dezena ou centena de assassinatos de pessoas reais. Inclusive, especialmente na década de 70, que surgiram diversas notícias acusando o Salawa de ter cometido esses assassinatos. Por isso, as pessoas criaram medo real desse bicho. A nossa próxima lenda é um pouco mais famosa nas áreas próximas do Nilo. É a Al-Nadaha. Imagine aí na cabeça de vocês
o interior do Egito, mais ou menos ali na década de 50. Imagine que não tem muita tecnologia na internet, obviamente, então não tinha muita coisa para fazer. Bem parecido com o que a gente tá tendo agora na quarentena, né? Aquela coisa, não tem nada pra fazer, mas pelo menos a gente tem internet. Imagina que eles não tinham. Então, o que eles faziam? Os egípcios, basicamente, eles iam chutar uma bola, ia caçar uns pombinhos pro almoço, né? Aquela coisa toda. Ou simplesmente sentavam na margem do Nilo. As crianças, depois que saíam da escola, iam dar um mergulho e os pescadores trabalhavam nos barquinhos lá, pescando um peixinho pro almoço ou para vender, enfim. E até hoje ainda é assim nas cidades menores onde o Nilo passa. Tudo era lindo, pitoresco e maravilhoso, aquela cena bucólica de filme, né, interior, aquele povo pacato, maravilhoso, todo mundo muito calminho. Mas, segundo o folclore egípcio, a Nadarra chegava para botar fogo no parquinho e transformar essa imagem pitoresca do Egito dos anos 50 em um simples filme de terror assustador. Nadarra significa basicamente aquela que chama. É uma lenda originária do delta do Nilo, das cidades do interior, mais ou menos das áreas agrícolas, onde o Nilo é extremamente abundante. Segundo a lenda e o boato, ela é uma mulher pálida, muito bonita, com cabelos muito longos descendo até os pés, que usava um vestido quase transparente. Só que meio que não fazia sentido as pessoas a descreverem, até porque, segundo a própria lenda, ninguém jamais foi capaz de vê-la sem depois ter desaparecido no Nilo. O modus operandi da Nadarra é mais ou menos assim. Ela prestava atenção nos pedestres ingênuos, dos homens de qualquer aldeia próxima ou qualquer homem egípcio forte, bonito, musculoso, sem muita sorte, que estava passando pelo Nilo, e ela atacava. Ela basicamente começava a chamar os homens pelo primeiro nome, de uma maneira tão seduzente, tão sedutora e ao mesmo tempo alta. Mohammed! 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 Que isso entrava na mente dos homens de um jeito que eles ficavam extremamente hipnotizados. É como se eles tivessem bebido alguma coisa, cheirado alguma coisa, que eles não conseguiam sair daquele transe e começavam a seguir a voz dela em direção a ela. Mais ou menos assim. Nas áreas rurais do Egito, eles costumam contar que os homens às vezes são chamados por ela até durante a noite nas suas próprias casas, causando uma hipnose tão louca nos caras que faz eles simplesmente saírem de casa de madrugada, largar tudo pra trás e correr em direção a ela. Quando o transe era tão forte, os caras começavam a chegar próximos dela, ele simplesmente acordava e começava a correr o mais rápido possível, e quanto mais ele corria, mais ecoava o som do nome dele na cabeça. E se a Nadarra ousasse a se apaixonar por um cara, quando ele era muito lindo, atlético, musculoso e tudo e tal, aí o negócio ficava feio. Porque ela simplesmente fazia eles chegarem o mais próximo possível dela, até que ela agarrava eles e trazia para debaixo do Nilo, para debaixo d'água. E pra caramba, até que os caras morriam de tanto. E depois de fazer uma salada de algas marinhas com o cara, ela simplesmente jogava o seu corpo na caverna mais próxima do lugar onde ela encontrou ele. E eu acho que muito egípcio já usou essa história de estar hipnotizado pela Nadarra para dar um pé ali, ó, meter o pé, dar um chá de sumiço durante a noite e dar uma pulada de cerca, eu tenho certeza absoluta. Mas um outro fato que o Ahmed também me contou é que na época muitas pessoas falavam dessa história de Nadarra para justificar assassinatos que aconteciam, sequestros que aconteciam na cidade. As pessoas simplesmente sumiam com a outra quando tinha alguma encrenca e botava a culpa nela. Agora, a pergunta que não quer calar. Você chamaria a Nadarra de loura do banheiro egípcia ou de morena do Rio Nilo? Coloca aí embaixo nos comentários. Próxima lenda. Essa é a lenda do Aburigli Masluha. Enfim, esse é um nome um pouco difícil aí, essa lenda é um pouco difícil de pronunciar, né? Dá um trava-língua aqui, dá um negócio aqui.
Mas essa também é uma das lendas mais famosas no folclore egípcio, que é basicamente uma história típica para assustar as crianças, né? As crianças endiabradas, os mini Muhammad endiabrados, que as mães não aguentam mais. Se quando você era pequeno você tinha medo do homem do saco te sequestrar, chapéus, sapatos ou roupa usada, quem tem? Caso você fizesse alguma coisa errada, ou você tivesse medo do bicho papão embaixo da sua cama para te fazer dormir mais cedo, os pequenos egípcios, eles têm medo do Abu. Diz a lenda que o Abu era uma criança muito espoleta e desobediente, e que ele vivia fazendo brincadeiras muito perigosas, mesmo com a reprovação dos pais dele. Ele brincava com tesouras, facas pontiagudas, objetos perigosos mesmo, tudo aquilo que ensinam pra gente na escolinha desde pequeno, pra gente não usar sem a supervisão dos adultos, certo? Certo. Acontece que um dia ele decidiu brincar com fogo, literalmente, e ele acabou se queimando seriamente. Algumas histórias dizem que ele brincava com uma lamparina de óleo, esse negócio é extremamente perigoso, real, e que ele acabou queimando uma das suas pernas, mas a queimadura foi tão forte que deformou a perna dele total. Não dava nem pra reconhecer que era uma perna mais. E quando Abu cresceu, ele virou um adulto com sangue nos olhos, com a faca no dente, e ele resolveu se vingar de todas as crianças desobedientes do Egito. Então todas as crianças desobedientes que faziam brincadeiras com coisas perigosas, não obedeciam os pais, não iam pra cama mais cedo, não faziam lição de casa, não escovavam os dentes, todas essas coisas aí, elas eram vítimas do Abu. Eles sequestravam ela e colocavam na panela de óleo quente para fazer uma pururuca de Muhammad. O que vocês acharam dessa história? Vocês acham que ela tem potencial? Vocês acham que ela é mais assustadora do que a do homem do saco ou do que do bicho papão debaixo da cama? Comentem aí embaixo. Próxima história é da Omena e Hula. Não é o que vocês estão pensando, é Hula. Todas essas histórias de contos de fadas e que tem uma vilã é sempre uma bruxa, né? Sempre tem que ter a bruxa Queca, tem que ter a bruxa da Branca de Neve, a bruxa da Cinderela. Cinderela tinha bruxa? Não sei. Sempre tem que ter uma bruxa. Falta um pouco de criatividade, né? E se a bruxa faz parte do folclore de histórias infantis para amedrontar as crianças e fazer obedecer os seus pais, os egípcios também pensaram em uma bruxa. E essa bruxa é a Omenerhula. E Omenerhula significa a mãe dos ogros ou a mãe dos T-Rex. Ela, assim como a lenda do Salawa, também tem uma base ali, alguma história que começou no Egito Antigo. Os pais e os professores no período dos faraós, eles usavam essa história para amedrontar as crianças e adolescentes. Então veja que essa cultura de histórias de terror já é uma coisa muito antiga, né? Uma coisa que está enraizada no nosso ser. Eles diziam basicamente que a deusa Sekhmet, para quem não conhece, é uma deusa feminina, uma divindade feminina do panteão egípcio, que tinha um corpo muito forte de mulher e uma cabeça de leão. E ela era conhecida pela sua fúria, pela sua... Na história, ela basicamente engolia e devorava todas as crianças desobedientes. No caso da Amenenhula, né, que é uma história contada nos dias atuais, ela é uma bruxa bem estereotipada. É uma bruxa bem feia, que tinha os olhos vermelhos, o cabelo sujo, o nariz achatado e tinha uma boca deformada, meio aberta assim, sabe? Que tinha os dentes muito afiados. E por que vocês acham que ela tinha esses dentes afiados? Não era pra mastigar as crianças, não, era só pra assustar mesmo. Porque a Omena, ela simplesmente sequestrava as crianças malignas, as crianças endiabradas do Egito, sentava em cima delas pra amaciar a carne. E detalhe, quanto mais endiabrada a criança, mais ela ficava gostosa pra Omena. Depois de amassar a carne bem bonitinha, ela simplesmente comia as crianças sem mastigar de uma vez só. Feito aquelas cobras, sabe? Que dá o bote ali e engole o bicho de uma vez. A Omena fazia desse jeito. E como eu sempre guardo o melhor pro final, aliás, nesse caso aqui o mais assustador, porque a última história que a gente trouxe aqui não é bem uma lenda. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com medo, vocês vão ficar um pouquinho assustados depois de descobrir o que tá vindo por aí. Então antes de começar, não se esquece de pegar água benta, de pegar a sua cruz aí, o seu crucifixo, né, fazer as suas orações, certificar de que oração que você está assistindo esse vídeo e também deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque senão, ó,
eu vou mandar alguma dessas lendas aqui atrás de vocês. Muito cuidado. Agora vamos lá. Vou confessar pra vocês que eu deixei esse aqui pro final, porque ele é real, dá um medinho, dá um cagaço real, e eu fico assim um pouquinho assustada. Já me assustei no Egito com essa história. Eu achava que eu estava muito segura, né, em um país diferente, que não acreditava em fantasmas, não acreditavam em espíritos e nada do tipo. Queridos, eu me enganei, não é verdade? A última história da nossa lista, na verdade, não é história, é um fato bem mais realista, né? Porque é o que eles de fato acreditam, os muçulmanos, no caso, que são os guins. Os guins, eles podem ser chamados de guin, jin ou de jinis. Eles não são exclusivos da religião islâmica. Na verdade, eles já apareceram em várias outras religiões, como cristianismo, judaísmo e até outras mais antigas, que vieram antes do Islã, mas com características diferentes do que o que eles acreditam. Para falar sobre eles é uma coisa um pouco mais complexa, porque esses demônios ou barra espíritos, barra seres, que eu não sei explicar muito bem, eles têm toda uma teoria por trás, mas resumindo aqui, eles não são seres espirituais. Eles acreditam que eles vivem entre nós, eles vivem entre nós no nosso mundo, planeta Terra, entre eu e entre você também. Não é difícil de vocês encontrarem representações deles, como sendo demônios de chifre e tudo, ou como sendo seres híbridos ou semi-humanos ou animais, e até mesmo objetos inanimados, tipo uma pedra de vários tamanhos e formas diferentes. De acordo com os textos islâmicos e com os conhecimentos em geral, a essência deles é um fogo puro, é um fogo sem fumaça. Eles estão ocultos da nossa visão humana. Ou eles vivem em uma dimensão paralela à nossa, mas eles viveriam na mesma Terra, no mesmo planeta que a gente vive. Geralmente eles também são muito mais rápidos e mais fortes do que uma pessoa normal. E eles têm as suas próprias sociedades, e eles também têm as suas próprias religiões, as suas próprias escolhas. É como se fosse tipo uma outra dimensão com outros seres humanos, só que de formatos e cores e tamanhos diferentes do que a gente conhece. Com o passar do tempo, eles foram culpados por muitas enfermidades que acontecem aqui no nosso mundo, como por exemplo, doenças muito sérias, incêndios em casas, doenças mentais, paralisia do sono e até as coisas mais simples como a dor de dente. Eles podem se materializar na frente das pessoas para assustar elas, ou pode chutar para que elas caiam, enfim, eles podem interferir de acordo com a crença deles em diversas formas na vida das pessoas na Terra. Uma coisa curiosa sobre os guins que pode fazer você perder o sono é que eles são tão similares a nós que eles conseguem sentir fome, sentir sede, sentir raiva, sentir paixão, sentir tesão pelas pessoas, eu e você. Dizem que muitas vezes eles podem se apaixonar por homens e eles acabam aparecendo em formatos de mulheres muito bonitas para seduzi-los. Inclusive os egípcios acham que não é muito legal você ficar ali no banheiro muito tempo pelado, ou tomando banho, ou fazendo sei lá o que você gosta de fazer no banheiro sozinho, entendeu? Quando não tem ninguém te assistindo, porque um guin pode estar assistindo você e pode acabar se apaixonando por você e começar a te seguir na sua vida. Também eles não gostam dessa coisa de ficar andando pelado dentro de casa ou de ficar sensualizando muito na frente do espelho, porque isso também pode acabar causando algum tipo de paixão em algum guin e ele pode acabar perseguindo a pessoa. Isso era uma das coisas que o Ahmed me contava e que depois disso com certeza eu passei a tomar banho muito mais rápido. Agora imagina essa galera que adora sensualizar no Instagram, no TikTok. Meu Deus do céu, imagina a casa desse pessoal como é que deve estar. Outro fato interessante sobre eles é que eles podem basicamente ser anulados, o poder deles pode ser anulado, eles podem desaparecer com a presença de um lobo. Agora vamos imaginar um crossover aqui dos guins num embate com o Salawa, ia dar um choque de monstro, né, gente? Muito louco. Agora que eu sei que você já tá com um belo cagacinho aí depois de ter visto essas histórias, ou não, né? Você pode ter se divertido com esse vídeo. Comenta aqui embaixo
Qual dessas lendas, na sua opinião, foi a mais assustadora? E tem alguma lenda brasileira, alguma lenda de qualquer país que você acha muito assustadora? Coloca aí nos comentários pra me assustar, pra assustar a galera aqui que vai comentar também. E vai seguir a gente no Instagram, que é @brasileiro no Egito, tô sempre postando coisas lá. E agradeço mais uma vez por você que se inscreveu no canal e ajudou a gente a chegar nessa marca de 100 mil, muito obrigada. E você que ainda não se inscreveu, então vem pra cá, vem comigo. Aperta o botãozinho aqui de se inscrever, aperta o sininho e vamos fazer parte do Brasileiro no Egito. É isso aí, gente, tchau, tchau!